E ainda o João Francisco do Guarujá, pastor Natanael, ele coloca aqui: é verdade ou lenda que São Marcos, apóstolo Marcos, desceu do céu e destruiu o conde Drácula? Veja o senhor, pastor Natanael. É verdade? Vou pedir ajuda aqui para o irmão Ricardo passar para o pastor Natanael Rinaldi, a pergunta do Francisco do Guarujá. Eu quero dizer ao João Francisco, nosso consulente, que isso não passa de mito ou lenda, como queiro. Marcos foi escritor do segundo evangelho. São 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. O nome dele correto seria João Marcos. E essa expressão são é uma indicação de canonização e não há na Bíblia esse plano de canonizar determinadas pessoas. De modo que o nome simples é Marcos, ou João Marcos, discípulo de Jesus, acompanhou Jesus e registrou os fatos relativos à vida de Cristo. Nunca se viu falar nessa lenda de que ele tivesse qualquer relacionamento com escrituras satânicas, porque Conde Drácula faz referências a mitos ligados ao ocultismo, ao satanismo, de modo que isso aqui não tem a mínima ligação. Repetindo, mito que não tem base para ser aceito. Muito bem, João Francisco. Está aí a sua resposta. Fique à vontade para nos ligar assim que tiver necessidade, alguma dúvida. Fique à vontade. A Maria pergunta ao senhor: por que na Bíblia dos católicos tem livro de Tobias e na nossa não tem? Na verdade, não é só Tobias, viu, Maria? Existem outros. E ela ainda questiona: por que os católicos adoram imagens, mesmo estando na Bíblia, que não se deve adorá-las? Maria não diz aqui a cidade, mas ela sabe, a Maria que mandou a mensagem aqui, a pergunta, sabe quem é. Para passar para o pastor Natanael Rinaldi. Quero dizer ao nosso consulente que a Igreja Católica tem 2 fontes de autoridade religiosa. Isso está no Catecismo. Pergunta onde se acham as verdades que Deus revelou aos homens, e a resposta é na Bíblia e na tradição. Uma segunda pergunta é: em que consideração se deve ter a tradição? Na mesma consideração que se tem a Bíblia Sagrada. De modo que nem tudo que se ensina na Igreja Católica é extraído da Bíblia Sagrada, mas sim da tradição, que são os dogmas, decretos papais e opinião de certos líderes católicos. Então tudo se escrevia nesse livro a que se dá essa autoridade. Ora, se nós nos ativermos plenamente à Bíblia Sagrada, não poderia qualquer católico que lesse Bíblia, poderia aceitar uma colocação como essa. Porque a Bíblia é taxativa, exclusiva. Nós temos em 1 João, capítulo 5, versículo 21, um texto: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E se nós pegarmos outros livros do Antigo Testamento, como o livro de Isaías, Jeremias, faz até comparações ridículas. Uma pessoa, por exemplo, um lenhador vai à selva e lá derruba uma árvore, e lá ele traz o tronco para casa, e ele parte aquele tronco no meio, metade do tronco ele acende fogo para fazer comida, e a outra fabrica um ídolo. E diante do ídolo se prostra, faz pedidos, clamores. Então a pergunta é: será que essa pessoa não teve um pouco de inteligência para saber que uma árvore
cortada ao meio, em que parte dela serviu para alimentar o próprio, e seguir, e a outra parte vai servir para ele recorrer a um Deus, e fazer pedidos e se prostrar diante daquela imagem. Então aí está o que nós lemos a respeito da Bíblia. E mais ainda, para não ir longe, nós temos aqui um salmo que também existe na Bíblia Católica. Agora esse salmo existe na Bíblia Católica. E este salmo é o de número 115 na nossa Bíblia e 116 ou 114 na Bíblia Católica, edição católica. Diz o texto assim: porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouve. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos que neles confiam. Então aqui está tão claramente mostrando que a inutilidade de ter um ídolo em casa para fazer-lhe pedido, porque ele parece um ser humano, mas ele não responde, não anda, não fala, etc. Então, essa é a colocação com relação que é feita pela nossa consulente. Uma segunda que ela faz é porque na Bíblia dos católicos tem livros, tem o livro Tobias, e na nossa não tem. Quer dizer, essa pessoa aqui é evangélica, porque ela fala na nossa, não tem. Então, nós queremos dizer à nossa consulente Maria que a Bíblia, a edição católica, ela tem 7 livros a mais que a nossa tradução, chamada tradução protestante. A nossa tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, que perfazem 66 livros. Só que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais e o total, então, são 43. Estes 7 livros estão no Antigo Testamento. E os nomes, os títulos desse livro são conhecidos. Primeiro, Judite, Tobias, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, e primeiro e segundo Macabeus. Então, ao total, nós temos 7 livros. E estes 7 livros não fazem parte do cânon das Escrituras. São conhecidos como livros apócrifos, porque a sua origem é duvidosa. Essa é a resposta que temos a dar. Só pegando o senhor me perdoe aqui o atrevimento, pegando uma carona na resposta, pastor, das imagens, o católico também fala que não está adorando, só está lá lembrando do santo. Mas não é verdade, porque as pessoas fazem questão de tocar na imagem, depois em seguida faz o sinal da cruz, prostram-se diante das imagens, como o senhor mesmo afirmou aqui, e pedem também para os santos coisas que eles não podem, infelizmente, fazer, porque a Bíblia fala que existe só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, não é isso, pastor? O homem. Então está pedindo para uma pessoa que não é onipresente e onisciente. O único que é onipresente e onisciente é a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quer dizer, é uma posição assim, uma doutrina que realmente não está na Bíblia. A Mara, da Congregação Cristã do Brasil do Guarujá, saúda-nos. Tem aprendido muito com o senhor no programa. Diz que ora sempre por todos do programa, e o senhor, claro, inclusive. Obrigado pela... E quer conhecer a igreja.
da CCB do Guarujá, a Mara. Obrigado, né, pastor? Obrigado. Pela deferência. Ela quer conhecer o quê? A nossa igreja, a Igreja Evangélica da Paz. Você falou CCB. Não, não. Ela é da CCB, da Congregação Cristã do Brasil, e quer conhecer a nossa igreja. É só ela deixar o telefone que nós ligamos e dando o endereço para ela. E o senhor conversa com ela daí. Tem de cor o endereço? A irmã Regina Elza deve ter anotado alguma coisa, mas se não anotou, a Mara então liga de novo e conversa com a irmã Regina Branco. Muito bem, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Temos algumas perguntas e a primeira aqui, que também nos apresenta, de uma pessoa que não quer se identificar, é NQI. Sou da igreja Palavra de Vida. O pastor está sintonizado com a pergunta. Sou da igreja Palavra de Vida há 2 anos. E quando cheguei no final do culto, 2 pastores falaram: agora é o som do riso. Aí começaram as risadas, desde a liderança até os jovens. O que o senhor acha disso? Eu quero dizer o seguinte, que essa posição, Som dos Jovens, é um título que se aplicava a um tipo de unção que anos atrás se tornou muito conhecida em todo o Brasil. E essa forma de se portar é que o pregador estava pregando normalmente e, de repente, o povo então começava a risar, a dar risada, de tal modo que punha até as mãos sobre o estômago, porque não suportava tantas risadas ao mesmo tempo. Então, a unção do riso, também chamada bênção de Toronto, também chamada gargalhada sagrada, ou ainda a unção de Isaac, não tem nenhuma base bíblica. Tais manifestações estranhas à Bíblia Sagrada tornaram-se mais conhecidas, pois a erupção destas ocorreu na igreja Vineyard, do aeroporto de Toronto, no Canadá. Nada de novo no mundo religioso, pois hindus praticam isso há muito tempo. Então, eu quero dizer, para concluir essa colocação, em 1 Coríntios 14, 20, e isso para o nosso consulente: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. E Efésios 4,14, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia que conduzem ao erro. Meninos, aqui nos lembra a carta de Hebreus, quando o escritor fala sobre aqueles que já deviam ser instrutores pelo tempo de conversão, mas por não desfrutarem do alimento sólido da palavra de Deus, contentavam-se com um leitinho da Bíblia. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14. O resultado de uma mente de um convertido sem conhecimento bíblico é agir sempre como criança ou como imaturos. Mas veja bem como é que um líder de uma igreja vai levar toda essa igreja a dar risada em momento certo, sem que haja um motivo especial para que provoque essa risada que alcance todos que estão presentes no culto. Isso é infantilidade que nem se admite mais nos meios evangélicos.
e que a pessoa que nos ouve transmita esse conhecimento para a direção da igreja, para não cair nesse erro, porque esse erro já existiu, já acabou, ninguém mais dá risada, porque era tudo artificial, e vamos ser mais maduros, deixar de ser crianças. Muito bem. Temos aqui também uma pergunta de uma pessoa, não sei se evangélica ou não, mas ela é fotógrafa. E os irmãos sabem, os ouvintes sabem que o fotógrafo faz serviços aí de batizados, de casamentos, de, enfim, todas as festas evangélicas e não evangélicas. Mas nesse caso aqui, ela está se referindo a um casamento de homossexual. E ela diz que foi contratada para fotografar esse casamento de homossexual. E quer que o senhor comente a respeito disso, se pode ou não. Queremos dizer em resposta que a vontade é livre. Porém, para um cristão, considerando que a Bíblia considera pecado união de pessoas do mesmo sexo, porque quando Deus criou o ser humano, ele foi muito claro. Ele criou uma mulher das costelas do homem e disse: serão dois uma só carne, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, povoai-a. Ora, como é que se vai fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo? Se isso tivesse início no princípio do mundo, o mundo seria um deserto. Mas dentro da vontade de Deus, exarada na Bíblia Sagrada, é óbvio que tal casamento não tem aceitação. E a Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, nós encontramos: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Uma relação de práticas que levam a pessoa para fora do céu. Agora, se tais pessoas se arrependerem, como diz os versículos restantes, seus pecados podem ser cancelados. De modo que, na prática, então, aí está uma posição contrária. E diz então o apóstolo Paulo, e eu deixo este versículo para a nossa consulente, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Minha prezada irmã, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então não podemos obstar que a irmã exerça a sua profissão, mas em se tratando de algo condenado na Bíblia Sagrada, deveria a irmã fazer como disse Paulo: para mim tudo é lícito, mas não convém. É fora da Bíblia Sagrada, eu não vou ser abençoado. Muito bem. Próxima pergunta diz o seguinte: como se dará o arrebatamento da igreja e onde a Bíblia registra tal acontecimento futuro? O arrebatamento da igreja é uma das ocorrências que se darão antes de começar a grande tribulação. Essa parte bíblica está indicada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. É um assunto que ainda é desconhecido por muitos leitores da Bíblia. E o apóstolo Paulo escreve então: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes
acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, a palavra arrebatar é tirar num instante, rapidamente, como se tivesse alguém dentro de uma casa que estivesse em incêndio, alguém entrasse e rapidamente pegasse a pessoa para fora para que ela não fosse queimada. Ou como acontece hoje, pessoas que às vezes são levadas por bandidos e eles ficam com a pessoa prisioneira e fazem um protesto para a família. Só que essa pessoa foi tirada num momento em que ela não esperava. Estava caminhando, você estava guiando, e assim, rapidamente, isso é arrebatamento. Então, diz o apóstolo, concluindo no versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E eu quero dizer, então, aos nossos ouvintes que prestem atenção na repetição dos textos 16 e 17 desse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, para você notar um ensino que é muito importante. Diz o texto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com larido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ocorre que na vinda de Cristo para arrebatar a igreja, ele não porá seus pés na terra. De acordo com o versículo 13 do capítulo 4, ele aguarda as pessoas que vão ser arrebatadas para encontrar com ele nos ares, para estar em corpos glorificados para todos sempre com ele, como ele prometeu em João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, uma pessoa que vive vigilante, aguardando a volta de Cristo, nós não temos autoridade bíblica para indicar o dia e a hora. É verdade que tem aparecido falsos profetas, falsas profetisas, que chegam ao desplante de dizer e escrever: foi-me revelado o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Que ventura essa pessoa teve. Eu e mais 144 mil ouvimos a voz. Mas as pessoas que estavam ao nosso lado ouviram o barulho, mas não entenderam a voz. E aí perguntaram: que dia e hora foi marcada? Ela respondeu: depois que eu saí da visão, me esqueci do dia e da hora. Então aí são subterfúgios que você precisa correr de tais pessoas, porque na verdade estão enganando, estão ludibriando a fé de outras pessoas. Biblicamente,
Ninguém sabe. Então, o arrebatamento é coisa rápida, como perguntaram um certo pastor muito famoso nos Estados Unidos. Se você soubesse que Jesus viria amanhã, o que você faria? Ele respondeu calmamente, o que eu venho fazendo sempre, porque todos os dias eu estou aguardando a volta de Cristo. Então, nós não sabemos o dia nem a hora. Portanto, é como diz a Bíblia, vigiai. E arrebatar, como dissemos, é tirar rapidamente. Os que estão com Cristo no céu, seus espíritos, descerão para juntar seus corpos na sepultura, os corpos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados num momento rápido e juntos vão subir ao encontro de Cristo nos ares. Muito bem, rapidamente, pastor, é certo ter uma mesa de sinuca na igreja? Não recomendo. Pode ser que alguém ache que seja divertimento para a mocidade, mas é um meio pelo qual esse menino, essa criança, pode amanhã se viciar nessa prática e amanhã ir para um jogo de validade em companhia de pessoas que não têm qualquer relacionamento com Cristo e daí parte para o vício.